Graça e paz, princesas do Senhor. Que alegria estar novamente com vocês aqui para juntas estudarmos sobre as mulheres da Bíblia. Mulheres essas que vão estar nos trazendo inspirações de uma vida no centro da vontade de Deus, nas recompensas de obedecer os comandos de Deus, nos ensinamentos até do que não devemos fazer. E nessa nossa segunda aula vamos estar lendo sobre Joquebede, uma mulher que particularmente a história dela mexeu muito com a minha vida e eu a amo demais. E eu queria convidar vocês, mais uma vez repetindo, o nome dela é Joquebede. Queria convidar vocês a estarem com a Bíblia, caderno, lápis, amém? E que você não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e compartilhar essa live, compartilhar essa aula, para que mais mulheres possam estar sendo abençoadas. Divulgue a nossa aula, divulgue essa escola de estudo online, que a gente possa estar fazendo da internet um veículo para divulgação, proclamação da palavra de Deus. Amém? Então, repetindo, vamos estar lendo e estudando sobre Joquebede. E em Hebreus 11, 23, diz que, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Que mandamento do rei é esse? Aí você vai lá para Êxodo 1, 22, Êxodo 1, 22, que está escrito assim: Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. A história era com os meninos. Vamos mais para frente para entendermos. Joquebede foi incluída no livro de Hebreus 11 entre a grande nuvem de testemunhas, cujas vidas e atividades deram testemunho de fé. Ela era da tribo de Levi. Pelo que está escrito em Êxodo 6:20, deduzimos que ela seria mais velha que o marido Arão, que ela seria mais velha que o marido Arão, visto que era sua tia. Nessa época foi mais tarde proibido, mas durante o período da turbulência no Egito era permitido esse relacionamento de casamento de tia e sobrinho. Nessa época o faraó ordenou aos hebreus que lançassem crianças do sexo masculino recém-nascidos no Nilo. Joquebede teve pelo menos 2 filhos, uma menina chamada Miriam ou Maria, já crescida nessa época, e Arão, um menino de 3 anos. Ela está na berlinda e talvez tenha orado para não engravidar novamente, a fim de evitar uma tragédia, mas com um filho a caminho, talvez desejasse que fosse uma menina. Se fosse um menino, não seria possível resistir à ordem de matá-lo. Não é difícil imaginar a luta interna do coração de Joquebede, durante esses meses de gravidez. E quando ela finalmente deu à luz, a resposta foi: é um menino. Contudo, a dor materna transformou Joquebede em uma heroína. Ela decidiu lutar pelo filho, decisão essa que foi tomada ao ver que a criança era linda. Que mãe não considera seu filho lindo? Mas em Atos 7:20, acrescenta algumas palavras que nos dá mais luz: belo aos olhos de Deus. Joquebede captou essa beleza, algo de outro mundo, uma beleza celestial, brilhando na feição da criança. Joquebede pensaria que esse pequeno ser que descansava em seu colo haveria sido enviado diretamente por Deus. Foi uma intuição que desvendou o propósito divino. A fé misturou-se com o amor, e em posse de ambos, ela decidiu que precisaria salvar aquela criança a todo custo. Não sabemos como ela conseguiu esconder o menino Moisés durante seus primeiros 3 meses. A imaginação de uma mãe faz maravilhas, mas logo chegou o momento em que o menino, robusto e saudável, teria chamado a atenção de alguém, com seus choros e gritos. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, a revestiu com barro e betume
e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Miriam ficou a uma curta distância, observando. O resto todo mundo sabe, o maravilhoso resgate ocorreu. Mãe, mãe, ela corria loucamente para casa. Uma senhora muito importante quer que você crie Moisés. Palavras não podem descrever a dor e a angústia que algumas mães sofrem por seus filhos. As dores de parto, ao ver a criança doente no berço com o rosto a arder em febre, a angústia de um futuro incerto, que se abate sobre elas, e, sobretudo, saber que trouxeram ao mundo um ser com alma e que tem de dar conta desses filhos a Deus pela maneira como elas o criaram. Mas que alegria poder ouvir o que se diz a respeito de Joquebede. Sua fé salvou o menino. Amadas, eu sou apaixonada pela história de Joquebede. Primeiro, para mim ela é uma mulher guerreira. O povo de Deus eram muitos, né? Eles eram prósperos em tudo, até em número de filhos. Foi quando o faraó Seti percebeu que ali haveria um perigo de uma nação muito populosa se voltar contra ele no Egito. Então ele deu uma ordem: a partir de agora, a criança que nascer sendo um menino, lança no rio para matar. As meninas não, pode deixar sobreviver, mas os meninos, a ordem é para matar, jogar no rio, lançar no rio Nilo. O impressionante é que lá na frente a gente vai ver que a própria mãe Joquebede colocou Moisés no rio. E eu fico impressionada com isso. Então vamos lá. Havia essa ordem. E eles iam mesmo e pegavam os meninos e lançavam no rio, e aquelas mães se desesperavam, mas tinham seus filhos mortos, certo? Joquebede já tinha Miriam e tinha Arão. Como era um menino já de 3 anos, ele não podia ser lançado no rio, era os que nascessem a partir dali. E Joquebede estava grávida. Então é como o autor disse, ela deve ter desejado não estar grávida ou que fosse uma menina. Mas quando ela dá à luz, ela pergunta: é um menino ou uma menina? E a resposta que vem para ela é um menino. E ela vê a beleza daquele menino. Então ela decide criar aquele menino. E ela escondeu durante 3 meses. Como o autor diz, como é que se esconde uma criança durante 3 meses? A criança chora porque está com fome, porque precisa trocar a fralda, porque está com algum tipo de dor. Mas durante 3 meses ela conseguiu esconder e criar Moisés. Foi quando ela viu que não tinha mais como criar, pegou um cesto, né, que eles chamam de junco, preparou com barro, preparou com betume, botou Moisés dentro daquele cesto e lançou no rio, o mesmo rio que ele seria lançado, queridas. E eu fico pensando, como pode? Deus já vinha falando com ela, Deus já vinha trazendo para ela a estratégia para salvar Moisés, porque Deus era o principal interessado no que Moisés fosse salvo, certo? E aí ela coloca no rio, e Miriam começa a pastorar para onde aquele cestinho estava indo. É quando a filha de Faraó, aquele Faraó que decretou que todos os meninos deveriam ser mortos, a filha dele escuta um choro quando vai ver aquele cestinho, aquele choro de criança, e é quem? É Moisés. É justamente o filho de Joquebede. E ela não tinha filhos. Então ela pega para criar aquele menino. E é interessante, Moisés já começa a ter o chamado dele sendo exercido a partir daquele momento. Na hora que nasceu, tudo já era programado para ser realizado o projeto de Deus na vida de Moisés. É quando a filha decide criar aquela criança. Só que ela não tem, quando Miriam vai até ela e fala de que tinha uma
pessoa, uma mulher que poderia dar de mamar a ele. Então ela diz, então chama aquela mulher. E a filha de Faraó diz, você vai criar essa criança, não vai lhe faltar nada. E Joquebede volta com o filho para casa. Vem com o filho para casa. Moisés está de novo nos braços da mãe, criado pela mãe, amamentado pela mãe e ensinado pela mãe sobre as histórias de Deus. É quando ele é desmamado e a filha de Faraó diz, volta Moisés para cá. Ele agora é o meu filho. Nisso, a princesa fala com o pai de que deveria ser cessado aquela ordem de matar os meninos. E o rei Seti faz de novo essa nova lei de que não iria mais matar os meninos. Então você vê de que quando nós podemos fazer a diferença na terra desde pequenos. Moisés foi ensinado com a palavra de Deus na sua primeira infância, nos seus primeiros anos de vida. Ele ouviu falar de Deus. Mas Moisés foi criado como um príncipe no Egito. Lá na frente tem todo o decorrer da história de que Moisés descobre quem é, de que ele não é um egípcio, ele é um hebreu. E aí acontece toda a história de Moisés e é ele o libertador do povo dele. É Moisés quem tira o povo hebreu do Egito. Mas a minha história é: que mãe, na sua sã consciência, colocaria um filho dentro de um cesto e jogaria no rio? Colocaria num rio. Um rio cheio de crocodilos, que Moisés poderia ser devorado. Moisés foi colocado no rio, no mesmo rio que ele teria sido lançado caso ele tivesse sido descoberto antes dos 3 meses, antes da filha de Faraó pegá-lo para criar. Joquebede, ela abriu mão de cuidar daquele filho. Eu tenho certeza, como mãe que sou, que Joquebede pensou o que poderia acontecer com Moisés. Mas, queridos, Joquebede ali confiou em Deus. E aqui eu quero falar com você, mãe. Quantas de nós não oramos a Deus e tentamos fazer o papel de Deus? Joquebede orou, entregou a história daquela criança nas mãos de Deus e fez conforme Deus lhe levou a fazer, lhe guiou a fazer. Porque não aparece em nenhum momento no texto da Bíblia de que Deus apareceu para Joquebede e disse, faça assim, assim, assim. Pegue um cesto, unta com barro, bote betume, bote a criança dentro. Não aparece isso. Aparece Joquebede fazendo. Aparece Miriam pastorando aquele cesto. Não aparece um texto de que Deus levantou, Deus falou com aquela menina que se levantou e foi ficar pastorando. Não aparece. Aparece elas fazendo. Sabe, amados, quando nós estamos conectadas com Deus, nós somos guiadas com Deus, por Deus, mesmo nas coisas que nem parece que estamos sendo guiados. Sabe aquelas coisas que a gente faz e diz, pois não é que deu certo? Fomos guiadas por Deus e não paramos para pensar. Não foi uma voz que nós ouvimos. É no nosso interior, a própria presença do Espírito Santo nos guiando. Agora, isso acontece quando nós somos totalmente levadas, movidas e guiadas pela vontade de Deus. Joquebede, na ação dela, não salvou apenas Moisés. Ela salvou toda a nação de hebreus. Foi liberto aquele povo do cativo. Então, como nós precisamos, queridas, estar conectadas com Deus como Joquebede estava. Joquebede ensinando a palavra de Deus. Então, aquilo que na época não havia Bíblia, minhas irmãs, para que elas pudessem estar estudando. Não havia aqui os devocionais para a gente estar estudando. Não havia aqui pessoas ministrando para ela. Não. Ali era uma história que se passava de pai para filhos.
O que é que nós temos passado para os nossos filhos? Porque nós passamos ensinando com palavras, com orientações, mas ensinamos muito mais vivendo com o nosso próprio exemplo. O que temos passado para essas mulheres? O que temos vivido com essas mulheres? O que temos mostrado não só para as mulheres, mas para quem nos rodeia? Que exemplo temos sido não só para os nossos filhos, mas para quem está perto de nós? Será que em meio à loucura, será que em meio a uma sentença de morte, porque havia uma sentença de morte para Moisés, vocês concordam comigo? Havia uma sentença de morte, já estava até decretada pelo rei. Mas em meio a uma sentença de morte, Joquebede se posicionou firme na fé de que Deus ia resolver a situação. Ela cria tão somente. Não era no que ela via, porque o que ela via, o que ela via? Ela via de que se o filho fosse descoberto, ia ser morto, assassinado, jogado no rio. Mas ela não parou para pensar nisso, ela não fitou os olhos dela nessa verdade. O que ela fez foi, eu sei que eu vou fazer algo que fará diferença. Ela acreditava, meus irmãos, porque ela não colocou aquele menino dentro daquele cesto de qualquer jeito. Vai, coloca aqui, vai. Nunca mais eu vou lhe ver, não sei como é que vai ser a história. Não, eu imagino aquele coração de mãe, né? Nós que somos mãe, se despedir daquela criancinha de 3 meses, colocá-lo naquele cesto e dizer, Senhor, agora é contigo. Não está escrito que ela disse isso, mas eu creio que ela falou isso. Ela confiou em Deus. Ela confiou que aquela atitude dela traria diferença sim. Causaria diferença sim. O como é importante essa verdade. Nós crermos no Deus que nós dizemos que cremos. Porque é muito fácil, irmãos, dizer, tudo é possível para Deus não há nada impossível. Eu tenho a força do Senhor em minha vida. Deus vai me atender nas minhas orações. E você viver essa realidade. A diferença é viver aquilo que falamos. Viver crendo de que nós somos mulheres que colocamos filhos que serão homens e mulheres de Deus aqui na terra. Pastora, mas você não sabe aonde meu filho está. Queridos, eu tenho um testemunho vivo. Aonde eu moro, uma senhora criava uma jovem. Ela criou desde bebezinha. Desde criança ela criou aquela menina. E eu vi essa jovem, amados, totalmente envolvida nas drogas, no tráfico. Eu vi essa jovem perdida nas vestimentas, no procedimento. Um dia a mãe dela disse de que não aguentava mais aquela vida. E hoje, meus irmãos, para a glória de Deus, eu amo ver as postagens dela. Para a glória de Deus, que testemunho glorioso. Ela, o marido, o filho, servem ao Senhor. Não há pessoas impossíveis. Não há situações impossíveis. Não há circunstâncias impossíveis para o nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está me ouvindo pode dizer, pastor, o caso do meu filho, da minha filha é perdido. Não há caso perdido para o Senhor, amadas. Se levante como Joquebede, crendo, se fortalecendo na palavra de Deus. Ela não tinha a Bíblia escrita, mas ela ficava se fortalecendo em todas as histórias que ela escutou sobre Deus. E ela continuava replicando aquelas mesmas histórias para as outras pessoas. Entendem, amadas? Precisamos ter essa disposição, essa realidade de dizer assim, eu vou ser diferente aqui na terra. Eu vou fazer a diferença aqui na terra. Eu vou ser uma mulher levantada pelo Senhor aqui na terra. Eu vou ser uma mulher,
Eu vou ser uma mulher que vou fazer a diferença por onde eu passar. Eu quero me levantar no Senhor todos os dias para levantar outras mulheres no Senhor também. Eu quero ser aquela que vou conduzir a presença de Deus. Aonde houver problema, eu vou dizer, eu cheguei com aquele que pode solucionar. Aonde houver tristeza, eu serei aquela que vou chegar e dizer, eu sou portadora da verdadeira alegria que habita em mim, que é a presença de Deus. De onde tiver escassez, eu chegar e dizer assim, eu chego com a prosperidade. Prosperidade, eu vou sempre falar, não são finanças apenas. Se você ser aquela que tem um desejo de divulgar a paz, a alegria, a misericórdia, a bonança, a calmaria, a glória do próprio Deus, a palavra de Deus, você decidir ser essa pessoa. Joquebede foi marcada, ela é listada como a mulher de fé, a fé que salvou não só aquele menino, mas a fé que salvou o projeto de Deus na vida daquele menino. A fé que salvou, através daquela história, toda uma nação. Ela é exemplo para mim e para você. Ou será que em meio a uma situação difícil, porque a situação de Joquebede, quando teve aquele menino, era impossível. Era um decreto de morte. Havia aquele decreto de morte pelo faraó, pelo rei Seti. Havia aquele aquele decreto já assinado, que todos os meninos iriam ser lançados no rio para morrer. Menina não, menina estava tranquila, podia viver. E quando ela recebe a notícia de que é um menino, ela podia ter se desesperado, ela podia ter enlouquecido, ela podia ter feito uma besteira, mas não. Ela olhou para aquela criança e disse, vou criá-la. A história dela vai mudar a história. Ela não veio para minhas mãos à toa. E ela foi separada, num dado momento, ela foi separada daquele filho. O que é que ela não devia pensar? Ele está sendo ensinado com os ensinamentos dos egípcios, adorando aqueles deuses egípcios. Tenho certeza que Joquebede entregava a vida de Moisés todos os dias nas mãos de Deus, confiando que Deus ia fazer algo mais do que só salvar. Confiando de que Deus ia completar a obra, porque Ele não é Deus de incompleto, Ele é Deus de completo. Ele completa aquilo que Ele começou. Então, o que você está passando com os seus filhos? Sabe, amados, a maioria das nossas mães, eu acredito que todas, né, mães, dizem para os seus filhos assim, você só vai entender quando você for mãe. Você só vai dar valor ao que eu faço quando você for mãe. Você só vai saber o que eu estou passando quando você for mãe. E se nós pararmos para olharmos, a maioria de nós, as nossas adolescências, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente fez coisas com nossas mães, nossos pais. Eu particularmente com minha mãe, porque eu fui criada por ela, ela foi minha mãe e meu pai, que hoje eu jamais faria. Jamais faria. Quantas vezes eu dei uma... e eu não fui uma filha tão trabalhosa assim não, sabe, amadas? Mas eu mudaria muito a minha história. Quantas vezes eu não ajudei minha mãe? Minha mãe sempre trabalhou em 2 empregos. Chegava cansada, eu não fazia nada. Eu fui aquela adolescente, aquela jovem que não fiz nada. Fui criada feito uma bonequinha. E que eu disse era para ter sido diferente. Não criei minhas filhas assim. Então minha mãe chegava cansada do trabalho. Ela ia lavar roupa, ela ia cozinhar para deixar o meu almoço e o do meu irmão pronto no dia seguinte. Então, além dos afazeres dela, de ter que nos sustentar, trabalhar fora para nos sustentar, ela tinha todos os afazeres de casa. Jamais eu faria isso hoje, minhas irmãs. Eu iria ajudar minha mãe quando chegasse do trabalho. Não, mãe, deixa. Aliás, eu não ia ajudar minha mãe, não. Quando minha mãe chegasse, eu iria estar com tudo pronto para poupá-la. Ela se desgastou muito por isso. Na verdade, ela nos criou assim, sem fazer nada. Não,
Deixa que eu faço mais rápido, eu sou mais ligeiro, eu consigo fazer, eu faço melhor, eu faço rapidinho, eu faço aqui. Você tem uma ideia, minhas irmãs? E eu não me orgulho disso não, viu, amadas? Ela me deixava dormindo, eu nunca gostei de acordar cedo, ela me deixava dormindo, saía para trabalhar, e aí ela tinha telefone na minha casa, com todo o sacrifício, trabalhando sozinha, nunca teve outra pessoa, ela tinha telefone, então ela ligava no telefone para me acordar, para eu ir para a escola, para eu levantar, tomar banho, almoçar e ir para a escola. E como eu tinha um sono muito pesado, ela ainda chamava a vizinha, ela incomodava a vizinha para ir me chamar na campainha de casa, na cigarra de casa, até a bonitinha se levantar e, né, tomar banho e ir para a escola. Amadas, nem a louça eu lavava. E isso não é orgulho para mim. Então, às vezes, você pode estar passando com seu filho adolescente, jovem adulto, algumas coisas que você pode dizer assim, me decepcionei, me entristeci, não gostei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não desistam dos seus filhos. Não importa a idade que eles tenham, não desista dos seus filhos. Não falem palavras contrárias sobre os seus filhos. Abençoem seus filhos. Digam que eles são bênção. Digam que eles são homens e mulheres de Deus. Pastor, eles não são. Digam. Pastor, eu estou mentindo. Não, você está chamando a existência. Você está profetizando. Orem pelos seus filhos. Ah, pastor, eu já oro há tanto tempo. Continue orando. Tenho certeza que Joquebede, durante a época que Moisés foi criado naquele Egito, naquele palácio, totalmente fora da realidade dele, porque a realidade dele era de escravidão, era de açoites, era de chicotadas, era de trabalho pesado, porque era essa a realidade dos hebreus. Mas, por conta da fé de Joquebede, por conta do posicionamento de Joquebede de não desistir de que o projeto de Deus fosse realizado na vida de Moisés, por conta de uma fé que fez ela crer até o fim, o projeto de Deus foi cumprido na vida de Moisés. Tenha fé que o projeto de Deus se cumprirá na vida dos seus filhos. Tenha fé, você que não está vendo os seus filhos como você gostaria de ver, de que Deus é poderoso para transformar. Não desista. A palavra hoje não é, pastora, mas eu não tenho filhos. Ok. Tenha fé de que o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida também. Porque Joquebede, o projeto de Deus para a vida de Joquebede era justamente o que ela fez. Ser a mulher que ia trazer ao mundo o libertador daquele povo. E ela cumpriu o projeto dela. O projeto de Deus na vida dela. Por ela ter sido obediente a Deus, ela cumpriu o projeto de Deus na vida dela. Que sejamos obedientes ao projeto que Deus tem para a nossa vida. Que sejamos aquela que vamos estar vigiando para nunca sair do projeto de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, amados. Da mesma forma em que o projeto de Deus para a vida de Joquebede não era exclusivamente para ela, para os filhos dela, para a casa dela, todo um povo foi alcançado mediante a esse projeto, porque o libertador realmente foi Moisés. Mas Moisés tinha que vir de alguma forma ao mundo, e ele veio através da vida de uma mulher, e ele veio através da vida da mãe dele, Joquebede. Então, o projeto que Deus tem na minha vida e na sua vida não é só para nós. Não é só para o nosso esposo, não é só para os nossos filhos, não é só para a nossa casa. Não. O projeto de Deus na nossa vida é para alcançar vidas. O projeto de Deus na nossa vida é para que nós possamos estar chegando mais e mais longe
para alcançar vidas. Existe ainda um povo que precisa ser liberto. Liberto do pecado, liberto do medo, liberto do vício, liberto da depressão. Existe um povo ainda precisando ser liberto de várias coisas. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Está no projeto de Deus para nós sermos condutoras de boas novas, para alcançar vidas, para que casamentos sejam restaurados, para que alianças de pai e filhos e pais sejam restaurados, para que a paz na unidade de pessoas seja alinhada. Entende, amadas? Deus não fez algo só para mim. Deus tem uma bênção para mim e essa bênção também vai aos outros através de mim. Mas é a bênção de Deus para que o nome dele seja glorificado. Em nenhum momento, queridas, nós estamos exaltando essas mulheres. Porque exaltado só o Senhor deve ser. Nós estamos contando essas histórias para honrar a história dessas mulheres. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E essas mulheres, elas nos trazem inspirações. Joquebede me inspirou a orar mais pelas minhas filhas, para que o projeto de Deus na vida delas seja completo, seja concretizado. E no que depender de mim, não só com oração, mas com ações também, para que o projeto de Deus na vida das minhas filhas seja concluído, eu farei. Então, a palavra de Deus hoje para nós, através da história de Joquebede, é: coloque o projeto que eu tenho na sua vida em prática. Pastor, eu não sei qual é o meu projeto. Como é que eu faço para saber? Aonde está escrito onde é o projeto de Deus para a minha vida? Deus fala conosco. Deus falou para mim sobre os projetos dele. E já existem outros bem gatilhados para começarem a ser colocados em prática. Projetos que Deus tem colocado em nosso coração. Agora, como é que eu vou saber de um projeto que alguém tem para mim se eu não falo com essa pessoa? Joquebede falava com Deus. Por isso que ela foi impulsionada, por isso que ela foi colocada, por isso que ela foi instruída a fazer o que ela fez. Sabe, amados, eu vejo Deus em tudo. Um dia desse eu fui arrumar a minha unha e conversando lá com a menina que faz, que é uma preciosa na minha vida, que eu amo de paixão, que quando ela ouvir essa aula ela vai saber que é com ela. E a última vez que eu fui lá, era para eu ter ido cedo, terminei não indo, terminei indo mais tarde e quase que eu não ia. Fui porque eu tinha mesmo que arrumar minha unha. E chegou lá uma jovem, que quando ela ouvir essa aula, ela vai saber que é com ela que eu estou falando. E conforme a gente foi conversando, eu disse assim: agora eu sei porque que eu vim aqui nesse horário. Foi para te conhecer. Viu, princesa? Naquele dia eu fui lá só para te conhecer. Deus organizou toda a situação para que eu chegasse lá no horário que ela fosse chegar depois. E que honra poder ter te conhecido. É muito bom ter você agora ouvindo a palavra de Deus através do canal, através das lives, através da aula, através do ensino. Então, amadas, que você possa ser guiada em tudo. Quando você sentir que está no lugar, você diga: Senhor, o que é que o Senhor quer comigo e o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu já disse aqui uma vez, quando a gente acorda, a gente tem que dizer assim: bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Acordei. O que temos para fazer hoje? Que você possa ter
comportamento, essa forma de fazer. Perguntar ao Senhor o que Ele tem para você no dia que está começando. Eu não sei se vocês estão lembradas, mas na primeira aula eu falei que tem umas perguntas. E eu queria deixar aqui para vocês as perguntas sobre a história de hoje. Eu vou ver para a gente estar liberando o nosso grupo de WhatsApp para as perguntas. Eu vou ver como é que faço e falo lá no grupo. Ou vocês podem deixar aqui também nos comentários, tá bom? Para a gente estar conversando sobre essas perguntas. A gente vai abrir um dia para isso, ok? A primeira pergunta está assim: qual é a característica mais marcante na vida de Joquebede? Qual é a característica mais marcante na vida de Joquebede? Segunda pergunta: qual foi a recompensa pela sua fé? Qual foi a recompensa pela sua fé? Isso já fica subentendido de que quando nós agimos em fé, sempre vai ter uma recompensa. Não é porque eu agi em fé que eu vou ser recompensada. É porque eu plantei fé, eu colho milagre. Eu plantei fé, eu colho impossível. Eu plantei fé, eu colho o sobrenatural. Amém? Terceira pergunta: o que podemos aprender com a sua vida que fortalece a nossa fé? Terceira e última pergunta: o que podemos aprender com a sua vida que fortalece a nossa fé? Com a vida de Joquebede. Então, que você possa ter acolhido no seu coração, acolhido, sabe? Recebido com todo cuidado, acolhido com seu coração a palavra de hoje sobre a história de Joquebede. Uma mulher escrava ali no Egito, que tendo uma sentença de morte para o seu filho, que ela descobre que é justamente um menino quando ele nasce, ela decidiu mudar a história. Não, esse aqui não vai morrer, esse aqui não vai ser lançado no rio, ele vai ser colocado no rio. Sabendo de que Deus iria fazer algo a mais. Tendo convicção de que o Senhor sempre é poderoso para mudar a história. Eu espero que você tenha sido alcançada por essa palavra. Vou dizer mais uma vez, deixe o seu like, que isso faz com que o YouTube esteja divulgando para mais pessoas. Compartilhe com outras mulheres. Homens também podem ouvir essa palavra. O nosso estudo está mais específico para mulheres, mas homens também podem ouvir e podem estar compartilhando com família, mulheres da família, amigas de trabalho, de faculdade, que você possa estar também convidando outras pessoas a vir fazer parte desse grupo de mulheres que estão estudando nesse momento sobre mulheres e decididas a fazer a diferença e decididas a mudar a história, porque quer ser a sua melhor versão aqui na Terra. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família. Que você possa em todos os dias ter o seu devocional e ser acrescentada mais e mais em Deus. Eu queria fazer uma oração para a gente encerrar. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse momento e que nós possamos aprender mais e mais com Joquebede e venhamos ser mulheres reconhecidas como mulheres de fé. Que seja uma das nossas características, que os outros possam perceber que somos mulheres de fé e que vamos fazer a diferença aqui na Terra.
Agradecemos pela tua doce presença conosco e entre nós, e por ter nos escolhido para sermos a sua habitação. Dizemos que te amamos, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Na próxima quarta-feira, às 21 horas, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui estudando, falando sobre outra mulher. Fiquem na paz do Senhor. Na glória de Deus seja repleta na sua vida. E que as bênçãos dele sempre lhe acompanhem. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço. Tchau, tchau.